Fala pessoal, tudo bom? Pinch aqui. Hoje eu vou fazer a análise honesta do fone da Acefest, modelo Cristal T3. Esse é um fone bem subestimado, mas que merece com certeza toda a sua atenção. O vídeo vai ficar dividido em capítulos que você vai poder acessar direto aqui embaixo. Então se você quiser ir para uma parte específica, é só olhar aqui embaixo e já clicar nela. Mas eu já vou começar direto ao ponto que é, eu acho, o principal em qualquer fone, que é a qualidade sonora. Esse aqui é um fone que é para amar ou odiar. É que geralmente as pessoas preferem fones com equalizações bem desequilibradas, o famoso formato de V. Já os audiófilos preferem fones que têm equilibrados os baixos, os médios e os agudos, ou seja, os fones neutros. Só que quem não trabalha com áudio não tem a obrigação de achar que um fone neutro seja gostoso ou o melhor de ouvir. Geralmente acontece justamente o oposto. As pessoas acham os fones neutros sem grave, sem agudo, um fone xoxo, um fone morto. O mais comum de acontecer com fones neutros é essa sensação. E aí, pegando essa experiência, os fabricantes aproveitam, que a maioria, mais de 90% dos consumidores parecem não querer fones neutros. Eles aproveitam para empurrar fones aí com a equalização bem agressiva, muito grave, muito agudo, quase nada de médio, muita distorção muitas vezes, mas eles sabem que o público não está tão preocupado com isso, ou pelo menos boa parte do público não está tão preocupado com isso quanto está preocupado em colocar o fone e sentir aquele grave vibrando no ouvido. E aí o que a gente acaba tendo no mercado é um monte de fone que está aí para te impressionar, mas que não consegue tocar um bom som com a fidelidade que você deveria merecer. Muitas pessoas, quando fazem vídeos tentando defender os fones e vender os fones, dizem que se justifica essa péssima equalização pelo preço. Mas me parece que a Acefest, que fez esse fone, pensa diferente e acredita que dá para ser diferente. Uma coisa importante aí a ser bem marcada é que não necessariamente um fone neutro será um ótimo fone, assim como não necessariamente um fone que foge da curva neutra, que tem uma curva ali mais suave, ou algum tipo de curva de equalização será necessariamente um fone desbalanceado ou ruim. Toda avaliação de áudio tem duas partes. A parte científica, que é aquela que os dados dizem que assim é melhor, mas nada disso pode importar para você, porque o que importa mesmo é a sensação que você tem quando você coloca no ouvido e está ouvindo determinada música. Gostei, não gostei, não me interessa se é neutro, se tem curva em V, em W, em Y. E aí a característica que é mais legal do Acefest Cristal T3 é que ele tem todas as frequências bem definidas, bem nítidas. Um som fiel, não no sentido do high-res áudio, mas fiel no sentido de sou capaz de te fazer ouvir tudo que tem na música. Então ele tem lá os graves, tem os médios e tem os agudos, bem nítidos, bem definidos. E é nessa parte que eu acho que não tem como não concordar que, mesmo que você não goste de fones neutros, ter uma empresa e um modelo oferecendo no mercado um fone com uma equalização neutra de base, de origem, por um preço considerado ainda baixo, tem seu mérito, sem dúvida. Mesmo que você diga, não quero, não compraria, mas ter essa disponibilidade por esse preço, não ficar só lá em cima nos produtos para audiófilos e caríssimos, cara, é muito legal. E aí quando a gente fala em equalização, sempre tem aquela galera do contra que fala, mas qualquer fone pode ser equalizado, não tem por que defender fones neutros ou ficar pagando a mais por isso. Cuidado, porque todo fone ele tem, na verdade, duas equalizações. A equalização de fábrica, que é como ele chega para você, e essa aí ela vai se arrastando pelo fone, mesmo que você vá equalizando depois. E tem a equalização de depois, que é essa que você vai mexendo ali, eu quero mais grave, eu quero mais médio, eu quero menos agudo. Você consegue alterar isso com o aplicativo ou software da própria marca ou de terceiros. Com o da própria marca, geralmente você consegue mexer até mais, mas não se engane, não tem como mudar tanto assim a característica de um fone. E é muito bom ter fones com característica neutra, porque do neutro você sai melhor para onde você quiser. E de uma equalização muito agressiva de base, você não tem tanta margem de alteração assim. Uma comparação que eu acho bem legal em relação a isso de equalização de base
e equalização posterior, que é em relação ao ser humano, né? É possível você fazer plásticas e alterar um monte de coisa, alterar o rosto, os olhos, o nariz, até de sexo hoje em dia as pessoas já fazem. Mas não tem como você transformar o ser humano em um coelho fazendo uma plástica. É mais ou menos o que acontece com o fone. Você consegue, com a equalização secundária, mexer muito nele para ele até ficar com uma diferença considerável do que ele chegou para você, mas você não consegue desfazer o que ele é de origem. Com um fone neutro dá para mexer bem mais. Como geralmente os fones de baixo custo eles têm um corte de custo justamente na qualidade, né, do alto-falante, do driver, eles costumam colocar a equalização mais agressiva de forma que a incapacidade ou a baixa qualidade daquele driver, daquele som, seja mascarada para que você não perceba ou que os graves ou os agudos suplantem, engulam a carência que o fone tem. Já para você conseguir entregar um fone neutro bom, você tem que ter bons drivers, porque se você tiver um driver ruim, ele não vai conseguir reproduzir determinada parte ali da equalização, e aí não tem como você puxar a equalização para um neutro, porque o driver não entrega. E esse aqui tem um driver de 13mm, é um tamanho bem generoso e bem capaz de reproduzir o que você quiser aí. Mas quando a gente fala em fones, headphones e tudo mais, a gente faz essa associação entre tamanho do driver e potência, né? Quão alto ele toca. A Acefest foi bem conservadora aqui, manteve aquele valor que é o abaixo dos 100 decibéis, que muita gente diz que é por questões de saúde, mas eu acho justo que eles façam isso, porque o fone ele não fica tão alto, mas também não tem praticamente nenhuma distorção. Para quem gosta de ouvir um fone bem alto e ensurdecedor, não é esse fone, com certeza não é, porque ele, além de ser neutro, ele não passa dos 100 decibéis. E a dúvida que eu fiquei quando eu botei esse fone e comecei a ouvir foi: cara, será que o público que vai pagar o valor desse fone, que é 200 e alguma coisa, será que ele está preocupado ou ligado nessa história de equalização neutra? Será que isso vai agradar esse público? Ou seja, será que esse é o produto para esse valor de público? Porque você colocar um fone lá e dizer que é neutro, que tem uma equalização feita por um especialista em áudio lá num fone de 500, 600 reais, o cara não só vai procurar isso, como vai falar: poxa, eu quero e eu pago por isso. Para o cara que está pagando 200 reais, ele perguntou primeiro na hora de fazer a recomendação, ele falou: me indica um fone aí. Você fala: você busca o que? Aí o cara fala: até 200. Esse tipo de público, eu não sei se ele está preocupado com a neutralidade do fone ou a fidelidade de reprodução do que você colocar ali para tocar, entende? E aí eu pensei nessa analogia aqui para fazer para vocês. Você acha que o cara que está lá no bar tomando a pinga dele vai sentir diferença e vai se importar se você passar a servir a pinga em uma taça que seria de vinho? Ou ele pode até acabar achando ruim, porque a taça de vinho não dá para ele bater na mesa na hora que ele está jogando dominó com os amigos. E eu fiquei com essa preocupação no Acefest Cristal T3. Eu não sei se é o produto, apesar deles ter uma categoria boa, mas eu não sei se ele está, por causa do preço, entrando no público que vai valorizar ele. Não estou dizendo que é para ficar mais caro, mas eu estou dizendo que provavelmente o público não vai dar valor a isso. Minha suposição. Se você buscar qualidade, né, de reprodução, de áudio, é o fone para você. E eu acho que praticamente não tem nenhum fone que consiga ter essa equalização nessa faixa de preço agora. Tem fones aí que eu já trouxe para o canal que são baratinhos e tem uma equalização de base com menos distorção, com menos apelo, mas neutro como esse daí não tem nenhum. Então eu acho que nesse ponto de qualidade sonora ele é top mesmo. Mas quantas pessoas vão perceber isso e vão achar que ele é top ou não vão achar que ele é morto? Acho que poucas pessoas. E aí vamos para o segundo tópico, que é conforto e fixação. Quando a gente fala em conforto em fones, eu lembro muito dos óculos de grau ou óculos escuros. Você pode olhar uma armação na vitrine, achar linda, maravilhosa, desejar aquela, e quando você colocar no rosto, no seu rosto ficou muito ruim.
Cara, não me interessa se a lente é Zeiss, se bloqueia não sei quantos raios. Não ficou bom no meu rosto, não me serve. Para fone, principalmente in-ear, a mesma coisa acontece. Não importa quão bom o áudio que ele possa reproduzir seja, quantos recursos ele tenha, se colocou no ouvido, não encaixou, ficou folgado, não bateu a vedação, não serve. E o que aconteceu com o Acefest Crystal T3 no meu ouvido? No meu ouvido, que é problemático para esse tipo de fone, que inclusive eu tenho um certo preconceito com esse tipo de fone, justamente porque são raros os que se encaixam e ficam no meu ouvido. Ele não ficou. Foi colocar, o bicho queria sair, balançar um pouquinho, caía, fazer esse movimento aqui, mastigar, falar, ele já começava a querer soltar. Meu ouvido não é parâmetro para esse tipo de fone, porque para muitas pessoas nunca tiveram nenhum problema com fones in-ear. Qualquer fone que ele colocou no ouvido ficou e caiu bem no ouvido dele. Existem outras pessoas que praticamente não conseguem se adaptar a esse tipo de fone. Eu posso ser uma referência para você, que é esse tipo de pessoa que tem dificuldade em encontrar um fone que se encaixe no seu ouvido, e quando eu falar que um fone finalmente se encaixou, valorize, procure ele, teste para ver se encaixa no seu ouvido também. E quando eu falar que não encaixou no meu ouvido, eu não sei se você deve levar tão a sério, porque quase nenhum encaixa e fica. Então, nesse ponto, eu não posso dar uma nota tão sincera desse fone, porque no meu ouvido ele não encaixou muito bem. Na minha mulher que testou, ela já achou que encaixou muito melhor do que aquele último fone gamer que eu trouxe, não lembro qual é o nome dele, e ela estava usando aquele, e ela colocou esse e falou muito bom o encaixe e tal. Então fica com essas duas referências aí. No meu ouvido não funcionou direito, não encaixou direito, no dela encaixou muito bem. Então, para avaliar, eu fiquei segurando, né, o fone como se ele tivesse bem encaixado e vedando no meu ouvido. Foi assim que eu ouvi música para poder avaliar a qualidade sonora dele. Como é um fone de 200 e poucos reais, e eu já trouxe alguns outros fones aqui custando menos e custando mais desse tipo, eu acho que poderia ter ali em volta da parte mesmo que encaixa no seu ouvido algum emborrachado, como já teve outro aqui que eu trouxe para ajudar, né, a ficar mesmo no ouvido. Poderia ter uma asa daquela que encaixa aqui no canto assim do ouvido, como eu já trouxe também outros fones que tem de valor próximo ou até mais baixo. Poderia ter mini asas, né, só aquele restinho ali para poder encaixar aqui nessa primeira parte de baixo do ouvido e ajudar a fixar. Fone bem mais barato também que eu já trouxe. Eu acho que como ele não está naquele preço dos mais baratinhos, é bom que ele já tenha algumas coisas aí de extra, né? Que não seja só as três borrachinhas ali de três tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. Eu troquei as borrachinhas para ver se trocando ficavam no meu ouvido, mas não ficaram. Qualidade de construção dos fones, da case e da embalagem. Começando pela embalagem, eu gostei de ver e percebi, olhando outros vídeos mais antigos, que essa caixa é a segunda versão da caixa do mesmo fone. Isso é legal porque, de alguma forma, alguém que fez vídeo antes aí, ou alguma crítica em algum review, não sei, chegou para a empresa e ela resolveu dar um upgrade na caixa. A caixa ela tem boa qualidade de impressão, tem um bom tamanho, ela consegue chamar a atenção para os pontos mais fortes do fone, né? O Bluetooth 5.2, suporte ao codec aptX, que tem uma case que usa o carregador com cabo USB tipo C, é bem completinha em relação às especificações, né? Sensibilidade, tempo de carga e muito mais coisa. Não achei que ficou faltando nada assim gravíssimo. Na parte do lado também mostra lá como funcionam os comandos por touch, a forma de abrir aquele magnético para o lado, que é comum em fones mais caros, né? Não é comum em fones baratinhos. Achei legal, porque não é um fone dos mais baratinhos. A grafia ali, quando você abre a caixa, já também chamando a atenção para o CVC, uma tecnologia da Qualcomm de cancelamento de ruído de voz para ligações. Um tipo de cancelamento simples, mas que funciona e é automático, você não precisa fazer nada. Entrou em ligação, ele ativa, e o que ele vai fazer é tentar diminuir ou remover completamente o eco dos lugares
e o ruído dentro do possível, né? Não é um cancelamento de ruído perfeito, mas ele já dá uma cortada legal. Só achei que, por ele ter essa ênfase na equalização feita, a Acefest ela podia dar mais destaque a essa equalização que eles fizeram. Eu achei que ficou uma impressão bem pequenininha ali, assim que você abre a caixa, dizendo que foi equalizado por profissionais para fidelidade e tudo mais. Tirando essa parte, o restante da caixa é de plástico, não é de papelão. E eu acho que está tudo bem acomodado ali em formas direitinho e também bem organizado. Eu achei isso bem legal, porque tem muito fone que só dá importância à acomodação do fone e da case. A parte dos manuais, das borrachinhas e do cabo de carregamento fica largada lá no fundo balançando. Eles colocaram num saquinho, tudo junto, tudo bem empacotado. Achei bem organizado, bem legal aí da parte da Acefest. Agora falando da case, né? A case é uma case bem compacta, muito bonita e muito portátil. Em relação à competitividade por faixa de preço, em termos de case, ela está acima de praticamente todas que competem com ela nessa faixa de preço. Em termos de beleza, em termos de qualidade de construção, não, porque é uma case feita em plástico, tanto a parte transparente quanto o restante é em plástico, mas é uma case diferenciada, assim, que faz você ter a sensação de que parte do preço está ali. Uma case com magnético tanto na abertura, na parte da fechadura, quanto para você enfiar os fones, eles vão segurar ali, não vão cair. Padrão já em fones True Wireless, desde o mais barato até o mais caro. Uma dúvida que algumas pessoas podem ter por ter um case, o plástico transparente, é se ela aguenta quedas, né? Porque dá a sensação de maior fragilidade. Eu não fiz esse teste e eu não sei se ela aguenta bem quedas e nem se aquela parte transparente vai ficar cheia de arranhão, como acontece com o farol do carro, né? Vai perdendo ali, vai ficando fosco com o tempo ou arranha com o tempo, eu não sei dizer. Ainda em relação à case, é bom que ela tenha entrada USB tipo C, hoje em dia já é impossível não ter, mas fica faltando uma quantidade de luzes que indiquem quantas cargas ela tem ou que ainda restam, né? Quantas já foram gastas. É uma luz só. Eu não sei se pelo preço poderia ou deveria ter. Não vejo concorrentes tendo, então não vou cobrar dela, mas talvez a case pudesse ter um carregamento rápido, uma case que carregasse rápido a case e que você colocasse os fones ali e tivesse uma carga super rápida para utilizar os fones daquele tipo. Coloque 10 minutos e use o fone por 2 horas. Aquela carga rápida ali só para você usar por uma situação, ele não tem, a case não oferece esse suporte. Em relação à construção, qualidade, design dos fones, não tenho assim nada a reclamar. Um fone com a característica bem tradicional, copiando os AirPods, que é o que muitas marcas já fazem. Não coloca nenhuma marca, nenhum emblema ali que possa ou chamar a atenção negativa positivamente. Os conectores para a parte interna, que eu não gosto muito, mas por ser de pitoco, ele tende a tocar menos na pele do que um que fica internalizado. Isso pode ter efeitos, como eu sempre falo, na durabilidade do fone. 4 microfones, que é um padrão exigido ali para ter o CVC da Qualcomm, né? Então 2 para captar sua voz, 2 para anular os ruídos externos. Nada a dizer em relação ao design, né? Qualidade de construção dos fones. Não vi nada assim que eu pudesse ou destacar ou fazer uma crítica. Qualidade de conexão e tipos de codec. Estamos falando especificamente do Bluetooth 5.2, que ele tem, e o suporte ao Qualcomm aptX Adaptative. Para que serve isso? O Bluetooth 5.2, se o seu dispositivo tiver suporte, que tem muitos que ainda estão no Bluetooth 5.0 ou até abaixo disso, ele ajuda e muito na hora de parear e de não perder o pareamento. Ele tende a parear mais rápido e tende a não sofrer com interferências de intervalos de canais e de oferecimento de outros dispositivos na região. Geralmente os Bluetooth de geração mais antigas dão esse tipo de problema, porque todos os dispositivos ficam anunciando no mesmo canal e o dispositivo ao qual será conectado fica confuso.
e aí às vezes ele perde um tempo para achar o dispositivo que é o seu e que você quer se conectar. O Bluetooth 5.2 é muito mais inteligente nesse sentido, mas mesmo o meu celular não tendo suporte ao Bluetooth 5.2, eu não tive nenhum problema de pareamento com ele. Abriu a case, tirou o fone, depois de parear da primeira vez, ele já vai parear assim que você tirar da case. Recolocou na case, fechou o magnético ali, ele também vai desativar o Bluetooth. Já o suporte ao Qualcomm aptX, que é uma tecnologia de codec específica da Qualcomm, só é possível porque esse fone utiliza o chip QCC 3040, que é um chip da Qualcomm de entrada, mas já oferece esse benefício do codec aptX, que em relação aos outros que nós consideramos aí como codecs simples, como o USB-C, AAC, que ele também suporta, e eu já falei que esses codecs dão conta para 90% das pessoas, mas o usuário de tecnologia gosta, né, de ter esse a mais. Mas principalmente a pessoa busca ali questões de latência com os codecs e também essa taxa de amostragem melhor. Não consigo perceber isso, sinceramente, no ouvido, quando eu estou utilizando o codec aptX ou um AAC da vida, SBC. Eu não consigo perceber utilizando esses fones. Se você consegue perceber, meus parabéns. Em relação ao aptX adaptativo, ele funciona da seguinte forma: automaticamente o fone vai perceber se você está vendo um filme, uma reprodução de vídeo, ouvindo música ou jogando. A depender do que você esteja fazendo, ele vai mudar sozinha a latência do fone. Não é como alguns fones que tem um botão ali para você ativar o modo de jogos. Mesmo assim, eu testei em jogos e ele tem sim um intervalozinho de latência ali que você percebe. Não é um fone que você possa utilizar para jogos competitivos, né? Jogos de tiro, jogos de corrida, mas para assistir vídeos e ouvir músicas, a latência é ideal, você não sente nenhum atraso. Então não é um benefício assim, que incrível, eu faço análise honesta, não faço análises publicitárias. É legal ter, para ser melhor, pelo menos nas especificações, que os outros codecs, mas na prática eu sinceramente não consigo perceber isso. E uma coisa legal também em relação ao aptX é que ele consegue oferecer mais e ao mesmo tempo alguns testes também demonstram que ele consegue economizar mais bateria. Então teoricamente você está recebendo uma qualidade de áudio superior com uma economia de bateria também superior. Qualidade de comunicação e microfones. Mais uma vez, sendo bem sincero com vocês, todos os fones True Wireless que eu testei até hoje, eles tinham microfones como os microfones de um telefone celular simples. Então, microfones voltados para uma comunicação em uma ligação. Jamais microfones com uma qualidade capaz de ser comparável a um microfone condensador, um microfone USB ali de PC. Não chegava nem perto disso. Então, são microfones que cumprem bem a função. Existiam fones horríveis e existiam fones aceitáveis em relação aos microfones. Esse aqui são microfones aceitáveis com a tecnologia de cancelamento de ruído externo e de eco. Em relação à qualidade do fone, ter esse recurso, né, o CVC da Qualcomm, ele não torna o microfone melhor no sentido clareza, altura, ele apenas torna o fone menos ruidoso. Então tem fones que nem tem, né, essa tecnologia de cancelamento de ruído da Qualcomm, que o microfone é bem ruinzinho mesmo. Esse aqui não, é um microfone legal, você pode usar ele para uma reunião, um atendimento online, a pessoa vai te ouvir com bastante clareza, principalmente se você estiver em um ambiente mais movimentado, com barulho, ele dá uma segurada legal. Isso é ativado automaticamente, o CVC, você não precisa apertar nenhum botão para fazer isso, e ele só é ativado quando você está utilizando os microfones, né, em ligação, em gravação. Não é uma coisa que você possa ativar. E não confundir isso, né, até no próprio anúncio, eu recomendo que eles tirem isso. Esse é um cancelamento de ruído ativo, mas é só do microfone.
e tem no anúncio algo relacionado a cancelamento de ruído, que pode fazer as pessoas pensarem que esse fone tem cancelamento de ruído na parte do som, né, de ouvir, o que ele não tem. Comandos touch, como usar e as funções. Sempre que um fone tem comando por touch, eu me pergunto e pergunto também para as pessoas: isso é algo que agrega valor a um fone para você? Para mim, não, mas para muita gente, sim. Mas isso não é ponto de discussão para mim em relação ao fone ou ao preço dele. O que importa para mim é, sendo ele touch, ele consegue lidar bem com esse tipo de comando sem causar toques acidentais e dando conta de também momentos em que ele esteja molhado, na chuva, enfim, funciona bem. A área de touch é bem restrita para evitar que você, tentando ajeitar os fones, já acabe acionando algum comando. No caso do T3 da AceFast Cristal, a zona de acionamento do touch é bem pequena, o que já ajuda. Os comandos preenchem a necessidade da maioria das pessoas, né? Play, pause, voltar, passar, volume, acionar assistente de voz, atender e recusar chamadas. Porém, eu tenho aqui uma crítica a fazer em relação ao comando volume. Em nenhum fone touch, na minha opinião, pode ter um comando que seja só um toque. Por que isso? Porque quando você vai ajeitar o fone ou fazer alguma coisa aqui com o fone, se você tocar sem querer, ele ativa o comando. Pelo menos todos os fones touch, mesmo tendo uma área de acesso bem restrita, acabava acontecendo. E não foi diferente nesse aqui. Os comandos são simples, não tem ninguém que não aprenda eles rapidamente, né? 2 toques, pausa, 3 toques. E eu fiquei sentindo muita falta, porque tem outros fones que já tem o aplicativo da AceFast. Tem que fazer, galera, tem que fazer, viu? Porque todo mundo está fazendo já e o usuário está se acostumando com isso, e principalmente para os comandos touch, né, que tem essa versatilidade. O comando de botão, ele não dá tanto essa possibilidade, mas o comando por touch, ele permite que você possa remapear o que você quer que o fone faça quando você dê um toque, 2 toques, 3 toques, apertar e segurar. Mas no AceFast T3 não tem como fazer isso porque não tem aplicativo. E também não tem como você equalizar de forma diferente sem ser utilizando um aplicativo de terceiro, porque a AceFast não tem um aplicativo. Então, o Touch me chama para poder fazer essa crítica sobre o aplicativo. Mas funciona bem. Se você gosta de Touch, funciona bem. Se você apertar e segurar o lado esquerdo, abaixa o volume e o lado direito aumenta. Só que, se você deixar o dedo lá, ele não aumenta tudo. É cada vez que você vai tocando que ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Mesma coisa para diminuir. Eu acho também que podia ser um aumentar totalmente e um abaixar totalmente. Conclusão. Foi muito corajosa da parte da AceFast criar um fone com essa proposta de neutralidade para essa faixa de preço e o público que talvez vá comprar esse tipo de fone. É muito arriscado fazer o que a AceFast está fazendo e eu espero que dê certo. Eu espero que isso faça com que algumas pessoas consumam esse tipo de produto, para que mais empresas também lancem produtos como esse. E por que eu estou falando isso com tanta empolgação, com tanta expectativa? Porque eu acho que, principalmente nos fones True Wireless e os de baixo custo, toda a publicidade, toda a proposta de lançamento desses produtos é muito relacionada ao público do esporte. É sempre usado para praticar atividades físicas. Até as pessoas que fazem vídeos falam disso, né? Usei na academia, suei e não senti desconforto, não isso, não aquilo. Mas eu acho que tem o público do True Wireless in-ear que pode querer usar como um True Wireless over the ear. Ou seja, uma pessoa que quer ter uma TV Box e sincronizar ali com ela, botar o fonezinho de noite, assistir o filme com uma qualidade sonora top, nada de distorção, nada de grave estourando, agudo gritando. O cara quer ouvir
uma música na cama dele ali para pegar no sono, para relaxar. Enfim, eu acho que faltam fones com fidelidade de áudio baratos para o cara que não quer usar o fone que vai engolir o som horrível que está tocando na academia dele, ou o som horrível, a poluição sonora do trânsito em volta do lugar que ele está usando para correr. Então eu acho que esse fone ele é fantástico nesse sentido, porque ele atinge um público que estava até então e ainda está completamente isolado, né, do universo do wireless, porque esse público ele só tem a alternativa de comprar fones muito caros, que aí já é o Hi-Res Audio, na maioria dos casos, que já oferecem equalizações próprias ou já são tunados por profissionais absurdamente bons. Então o cara vai gastar lá seus 500, 600 reais se ele quiser um fone in-ear true wireless bom de áudio, bom de verdade, né? E não o para fazer barulho no ouvido dele. Então, nesse ponto, eu recomendo muito o AceFast T3 Cristal, que é o fone de 200 pilas. Agora, ainda, já que eu falei no preço, né, eu acho que a AceFast ela tinha que fazer essas melhorias, a própria resistência IP dele, né, que é o IPX4, para poder justificar o preço. Eu acho que tem poucas coisas ali que justificam o preço dele. A equalização é uma coisa que faz o preço crescer. Uma pessoa especializada, sim, faz, mas é difícil, na minha opinião, você pegar esse fone, né, com a case que é bonita e tal, beleza, mas colocar no ouvido e usar ele no dia a dia e fora essa da equalização, os recursos mesmo, e você dizer, esse fone vale 2 vezes mais do que um fone de 100 reais. Não consigo ver alguém que consiga me provar isso, entende? No dia a dia, nas especificações, ok, pode até achar isso. Mas no dia a dia eu acho que faltam coisas no fone da AceFast para que alguém que pague os 200 reais, 210, não lembro exatamente quanto ele custa, sinta que está fazendo uma compra, que ela está recebendo de fato esse dobro do investimento. Não estou dizendo para AceFast baixar o preço dele, mas talvez aumentar a quantidade de coisas oferecidas mantendo esse preço. Acho que dá, porque tem coisas que ele tem que outras marcas têm e custam menos. O IPX é uma discussão muito grande em relação a qual é a resistência ideal, nem de mais nem de menos, para não prejudicar o custo. Muitos falam que o IPX4 é o suficiente. Eu acho que o IPX5 é o ideal, não precisa ser mais do que isso. Por quê? O IPX4 ele já é resistência a respingos, não jatos, respingos. Então ele cobre ali a noção de suor, de chuva, de deixar em cima da mesa e acabar caindo um copo, virando um copo. Por nada disso o fone vai pifar. Porém o IPX5 eu já acho um pouquinho mais legal para a pessoa que vai colocar um fone desse para fazer uma corrida ou até uma caminhada. O suor ele é inevitável. O IPX6 já é o jato forte de água, o IPX7 já é imersão, o IPX5 é aquele que na figurinha tem lá o fone embaixo de uma torneira, que é o que muitas pessoas querem fazer. Ela quer chegar em casa de uma corrida ou uma caminhada, tirar o fone. Ela não quer pegar um pano umedecido e passar no fone. Ela quer botar ali, abrir a torneira, botar ali. Ah, tirei o suor. Passou a toalha, enxugou com a toalha, bota de volta na case. E PX5 você faz isso. E PX4 se você fizer isso é meio arriscado. Tem gente que fala, posso tomar banho com ele? E PX5 dá. Não é muito indicado, mas dá. E PX4 é arriscado já. Então esse aqui é um IPX4. Eu acho que podia ser IPX5, tem fones mais baratos que são IPX5, mas me diga aí se você concorda comigo nesse ponto ou não. Eu acho que mais do que IPX5 para esse tipo de fone, agrega valor no seu bolso, mas não agrega utilidade prática. Uma pessoa fala, eu tenho um fone que é, sei lá, IPX7, que já é imersão.
Se você não for um cara que faz natação e quer ouvir música na natação, eu não vejo por que você pagar mais por isso. Mas também não vejo por que a empresa chegar no IPX4 se o IPX5 não é caro colocar. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar se você adquire ou não esse fone. Só agora no final, que eu vou deixar para falar que esse fone foi enviado gratuitamente pela empresa. Eles não me pediram para falar nada de bom, nem trazer algum conteúdo específico, né, sobre esse fone. Fale o que você quiser, achei muito bom da parte deles. E eu espero também que eles entendam esse vídeo e o outro que eu fiz lá do unboxing, primeiras impressões, como uma construção de um produto melhor e não como uma crítica destrutiva, né? Dizer, esse cara aí não fez uma publicidade como a gente queria, vamos cortar ele, não vou mandar para ele não, porque ele fala umas coisas ruins sobre o aparelho que podem fazer as pessoas desistirem dele. Bom, se for isso, é uma pena, né? Que vocês vão saber que eu não vou receber mais produtos e aí vocês vão saber que é uma empresa que não está preocupada em melhorar o produto e sim vender. Mas se continuar recebendo coisas, isso vale para outras empresas, aí vocês já estão cientes de que aquela empresa ali tem interesse em mostrar que o produto que ela está oferecendo para as pessoas é bom, ou que se não for, ela quer melhorar. Recebi isso aqui, tava ruim, a gente lançou outro, pode te mandar? Manda aí, gente, chegou aqui, os caras melhoraram mesmo, isso aqui, tá valendo a pena agora. Como aconteceu com a embalagem, né? Vamos ver se vai acontecer aí com esse Fest, espero receber outros produtos, né? Vi que eles têm fone também over the ear. Enfim, vamos ver aí, mas recomendo sim, não porque recebi o produto, mas porque eu gostei. Gostei da proposta, gostei da coragem da empresa. E eu acho que tem público para ela, um público grande. E essa galera tá muito deixada de lado. Eu acho que é hora dessa galera também fazer a parte dela, né? Gostou do fone? É um fone que se encaixa pro teu perfil? Compra. Como é que você vai querer depois que as empresas lancem fones que não são bizarramente desbalanceados, com graves estourantes, e quando tem uma que lança, você diz, não vou comprar não me apeteceu não. Aí não tem depois como reclamar, né? Um abração, tchau, tchau.